Olá a todos, estamos aqui para mais um Diálogos Luso-Atlânticos. Hoje tenho comigo presencialmente o Rui, que veio fazer-me aqui uma visita a Lisboa. É um gosto ter-te aqui. E vamos falar sobre metaverso. Temos connosco o Luís Bravo Martins, licenciado em Comunicação Social, autor em Tecnologias Imersivas e trabalha numa startup em realidade aumentada para a indústria. Hoje o tema metaverso vai ser falado a propósito de um livro lançado pelo Luís, que ele vai explicar o que é que escreveu, no fundo, é isso que nós lhe vamos perguntar. Curiosamente, confidenciou-nos que foi um livro que escreveu com alguém que nunca viu e que, de facto, é curioso como nós agora conseguimos fazer as coisas à distância e, inclusivamente, obras em parceria com outra pessoa. Portanto, muito obrigado, Luís, por ter vindo aqui ter connosco. E hoje estamos aqui num formato especial com um convidado e com o nosso representante do outro lado do Atlântico aqui presente. E eu, se calhar, começaria já por perguntar o que é que tu escreveste? Basicamente. Qual é que foi a tua ideia quando escreveste o livro? Já agora, o título, que é explicar aqui a todos nós. Sim, o Metaverse See Beyond the Hype. Bom, antes de mais, obrigado pelo vosso convite e por esta conversa, porque o propósito do livro é exatamente isto. O propósito do livro é conseguirmos trazer a conversa do metaverso para fora da bolha tecnológica, onde ela neste momento ainda está. E isto nós já vimos, já assistimos em 2007, 2008 ao que conduz. Portanto, conduz à criação de plataformas, à idealização de várias estruturas tecnológicas que são criadas por tecnólogos, como eu. Ora, tecnólogos que não têm, lá está, preocupações, aliás, preocupações até têm, se calhar não têm por vezes capacidade para conseguir enquadrar da melhor forma as dimensões regulatórias, dimensões antropológicas, dimensões sociológicas, as dimensões económicas, enfim, todas as dimensões que vão além da tecnologia. E a ideia do metaverso então passou muito por aí, porque conseguimos criar um livro que primeiro se lesse bem, que não se circunscrevesse à tecnologia, portanto esse não é o objetivo, que conseguíssemos criar algo que pudesse ser discutido de uma forma ampla. O que passa no livro é a tua ideia, e a vossa ideia, dizendo melhor, de tentar pegar em exemplos com que toda a gente se identifique para perceber o que é que pode vir aí. É, precisamente, e conseguirmos criar pontes relacionais entre o leitor e este tema, porque muitas das vezes, através do volume imenso de definições que nós já apanhamos do metaverso, e de certeza que todos os ouvintes que estão a ouvir isto, que têm algum interesse neste tema, já pelo menos tiveram contacto com duas ou mais definições sobre o que é o metaverso. Portanto, há muita confusão, há muita indefinição e, sobretudo, há muito medo, porque a indefinição, quando nós não entendemos algo, mas lhe atribuímos relevância, naturalmente, temos medo em relação a ela, portanto, temos receio sobre aquilo que nós não entendemos. Portanto, o propósito do livro passa muito por aí, por conseguirmos, numa primeira instância, portanto, a primeira parte, ele é dividido em 5 partes, a primeira parte passa por qualificar o que é, portanto, do que é que nós estamos a falar, de uma forma muito concreta e muito abreviadamente estamos a falar da próximo estádio da internet, que tem características próprias, que nós não conseguimos ainda formalizar, mas que tem características como o facto de ser em tempo real, de ser uma nova dimensão persistente do digital dentro da nossa dimensão real, ou da nossa dimensão física, portanto, fazendo com que de facto o digital seja real, porque é persistente. O facto de estarmos a falar de uma dimensão interoperável entre mundos imersivos, mundos em realidade virtual, mundos em realidade aumentada, e depois... O que é que tu entendes por mundos imersivos? Porque é uma das coisas que, antes de passarmos à tua definição de metaverso, à vossa definição de metaverso, ouve-se muito falar em mundos imersivos. Eu tenho a certeza que muitas pessoas não fazem ideia do que isso é. Certo. Então, tu hoje tens várias gerações, de alguma forma, que estão muito habituadas a entrar em plataformas de jogos, como por exemplo Roblox, Minecraft, e passam períodos de tempo consideráveis a jogar dentro desse contexto.
aquilo que portanto, existe já um nível de imersividade, não obstante estamos a falar de um interface, que é um ecrã, que permite separar aquilo que é o mundo do resto. Ok. Ora, ao falarmos de realidade aumentada e realidade virtual, aquilo que nós estamos a falar, sobretudo de realidade aumentada, é tirar as coisas do ecrã. Ou seja, nós estamos a tirar o digital do ecrã, a colocá-lo dentro da realidade física e dessa forma, aumentando a realidade física, nós temos a oportunidade de editar a nossa experiência na realidade física, temos a oportunidade de utilizar espaços como anteriormente nós não utilizávamos, temos a oportunidade de interagir com entidades ou com objetos que não estão lá fisicamente. Portanto, tudo isso permite o quê? Permite que a minha memória, a posteriori, desta experiência, seja a daquele mundo, não de um mundo, do mundo real, como nós entretanto entendemos hoje, mas de uma experiência onde eu me imergi. Portanto, no fundo, então, mundos imersivos, tipicamente, são mundos que são acessíveis através de realidade virtual ou de realidade aumentada, sendo que a diferença entre estas, muito rapidamente, realidade virtual, eu estou a substituir a realidade física por uma realidade digital, portanto, coloco óculos e a partir daí eu estou imerso dentro dessa realidade, enquanto que em realidade aumentada eu estou a sobrepor elementos digitais ao espaço físico, ou seja, eu tenho a oportunidade de visualizar sobre todos os objetos e sobre todos os espaços elementos digitais que só lá estão digitalmente. Luiz, permita-me um pequeno à parte aqui nos nossos diálogos luso-atlânticos. Chamou-me muita atenção quando você falou pra gente que para além da tecnologia, outras dimensões, e você citou antropologia, sociologia. Como é que você trabalhou isso no livro? Então, nós, logo a seguir a estabelecermos a definição e também a tecnologia, depois começámos a abordar de uma forma enfim, estruturada primeiro, no fundo os stakeholders, os players que neste momento estão ligados diretamente à construção do metaverso. Naturalmente, pronto, começando por entidades privadas, hoje nós ouvimos, claro, falar da Meta, mais recentemente temos ouvido falar também da Apple, como entretanto a Apple também está bastante comprometida com tecnologias imersivas, mas a verdade é que hoje todas as Big Tech, sem exceção, têm um stake dentro das tecnologias que potenciam o metaverso. Portanto, e aqui não há exceção, todas. Portanto, estes temas foram tratados depois, logo a seguir, portanto, tratámos primeiro de identificar os stakeholders, depois fizemos um capítulo, dois capítulos que para nós são importantes. Nós acreditamos que o interface do metaverso vão ser digital beings, portanto vão ser criaturas digitais com as quais nós vamos interagir. Não vamos ter menus, vamos ter comandos de voz que vão ser passados a entidades e essas entidades no fundo vão interagir connosco de uma forma relativamente fácil e conversacional. Sim, ou seja, muito similar àquilo que nós hoje encontramos online com os serviços da AI, que agora começam a ficar um pouquinho mais popularizados, mas a AI conversacional que vai permitir então que serviços como pesquisas, comparativos de compras, pesquisas online, enfim, tudo começa a... Ou seja, basicamente nós vamos a qualquer sítio e podemos comparar os preços de qualquer dos produtos que lá aparece e ir ao sítio mais barato, por exemplo. Tens uma Siri ao teu lado a quem tu vais perguntar e dizes, olha, onde é que é mais barato isto? É ali. Exatamente. Portanto, da mesma Enquanto forma, custa? Mas de alguma forma é um chat GPT, só que neste momento já começamos a ver, não é? De alguma forma estruturado, mas com o qual nós podemos falar e ele, entretanto, interage também diretamente connosco. Estamos a falar de um chat GPT personalizado e este depois liga-nos, E com um nível de especificidade sem limite. Então, mas o tema é exatamente esse, porque começámos, entretanto, a falar no capítulo 7º é sobre Digital Beings, capítulo 8º é sobre os mercados do metaverso, falamos sobre a aplicação destas tecnologias ao longo de 20 mercados verticais, e criámos também uma dimensão ou algumas expectativas em relação à evolução que estes mercados no curto prazo poderão ter. Depois, a partir daqui, a partir do 8º capítulo, começámos então a falar um pouquinho dos desafios. Portanto, porquê? Porque estes dois capítulos focam e destacam uma coisa que é essencial para nós, que é o facto de tudo isto ser a propósito de dados.
todo o digital, todo o negócio digital são dados. Todo. E aqui nós estamos a falar não apenas de dados que são inseridos diretamente pelos utilizadores em formulários, não é o caso. Estamos a falar de dados de voz, estamos a falar de gestos, estamos a falar de eye tracking, estamos a falar... Ou seja, o que tu me estás a dizer é que de repente todos os nossos dados estão em todo lado e não só aqueles mais básicos que vão passando, que já não são tão básicos quanto isso, até os olhos, tudo o que nos possa distinguir passa a estar em todo lado. Então, sim, há 2 semanas na Universidade de Berkeley foi... Mas eu interrompi-te, estavas a falar do livro ainda, desculpa. Não, é a propósito do livro, é a mesma linha, este tema dos dados, é o propósito do livro, depois no final, espero que se entenda, o grande propósito do livro passa por enunciar isto, que o metaverso é tudo acerca de dados e isto de alguma forma cria desafios imensos que precisam de ser enfrentados e nós precisamos ter muita consciência porque no fundo já estamos a falar aqui de temas que nos tocam ao nível dos direitos humanos, ao nível daquilo que eu diria que é uma invasão de privacidade total. Pode ser, mas nota, no final, no limite, eu não me preocupo que uma pessoa permita que haja essa invasão de privacidade total em troca de qualquer coisa. A minha questão no fundo é ela ter a liberdade para sequer ter a noção de que está a fazê-lo. E hoje nós não temos essa noção com muitos dos serviços online a que nós acedemos. Agora, com esta capacidade, este potencial de análise de dados que o metaverso vai trazer para grandes empresas, é complicado. Portanto, este tal estudo de Berkeley, no fundo, incluiu 50 mil pessoas a realizarem durante 5 minutos uma experiência de realidade virtual, criada por eles, onde eles apenas acompanharam 3 data points, ou seja, apenas acompanharam o movimento das mãos, portanto, apenas o centro da mão, e o olhar. Apenas através do reconhecimento desses 3 data points e conhecendo as pessoas, portanto, sem saber os nomes das pessoas, portanto, apenas tendo a lista, mas eles incluíram eles colocaram uma AI para realizar a análise dos dados que eles tinham. Essa AI naturalmente foi treinada anteriormente com os dados que eles acharam que ela deveria ter sido treinada e conseguiram identificar 96% dos utilizadores pelo nome, apenas pela análise dos 3 data points dos movimentos, dos gestos e do eye tracking, sendo que, parte muito importante, mais de 50% foram identificados nos primeiros 10 segundos. Portanto, e isto, quando vocês pensam, ok, então qual é o modelo de negócio do Facebook? Qual é o modelo de negócio do Google? Passa essencialmente por conseguir capturar dados para conseguir fazer um targeting muito mais direto da publicidade e muito mais eficaz. Quando nós estamos a falar deste nível de informação, naturalmente que se consegue criar aqui 2 coisas. Consegue-se, numa primeira instância, criar dados suficientes que permitam também antecipar o utilizador, ou seja, de alguma forma consegue criar perfis muito mais diretos. Até antes dele saber o que quer, já a máquina sabe. E isso, o que é que faz? Faz com que potencialmente tenhamos aqui um tema em relação à liberdade de pensamento, temos aqui um tema em relação a direitos humanos. Se na prática uma pessoa pode utilizar para condicionar os resultados de eleições de uma forma claríssima. Cambridge Analytica outra vez, só que agora com um potencial dramático. Bem maior. Pois. O induzimento. Mas estavas a fazer a descrição dos capítulos. Sim, e depois falámos sobre... Enfim, há vários desafios. Este é um... tem, por exemplo, o tema da interoperabilidade. Tudo isto faz sentido. Estamos a falar do próximo estágio da internet. O próximo estágio da internet. Que vai ter, então, estes conteúdos 3D espacializados. Ou seja, são conteúdos que nós vamos poder circundar, que nós vamos poder manipular. Portanto, vai ser a primeira vez que nós vamos, de uma forma ampla e de uma forma comum, manipular estes objetos digitais como manipulamos objetos físicos. E isto é em si transformador. De repente faz com que a nossa relação com o digital se aproxime muito mais da percepção que nós temos do que é real. Ou seja, o físico e o digital não serão reais. Aliás, não são iguais, mas
acredito que hoje já são em determinados aspectos reais e sê-lo-ão de uma forma muito maior a partir do momento em que estejamos a falar então desta nova web 3D, espacializada e persistente, que no fundo vai estar sempre disponível. Portanto, vamos falar sobre essa necessidade de interoperabilidade, ou falámos, e falámos também sobre temas de genericamente de segurança, portanto, já estão muitos identificados, imensos temas de segurança, diz isto. Luiz, permita-me mais uma parte. Assim, ouvindo você falar, eu tive a nítida impressão, e eu comentava isso com o João ao longo do dia de hoje, há um filme com o Bruce Willis, The Surrogates. Pronto. Eu ouvi você descrevendo praticamente o que ocorria no filme. Né? A pessoa entrava no mundo imersivo, daí se conectava a um Android e o Android executava todas as operações no mundo real. Né? É isso, é exatamente isso. Não. Vamos ter várias possibilidades. Estágios. E várias possibilidades, ou seja, uma das coisas que a tecnologia faz, e acho que nós já tivemos várias provas disso, consegue abrir novos caminhos, ou seja, não necessariamente uma substituição, mas já abre novos caminhos, que depois precisam, e eu acredito muito nisto, para serem bem aproveitados, nós precisamos ter de facto uma capacidade de educar e uma capacidade de criar um awareness necessário junto das pessoas, porque de outra forma haverá uma aceitação transversal e a de forma social e a crítica, chegar, em relação ao tema. E esse é o verdadeiro problema no meio disto. Mas achas que existe a possibilidade, já que falámos de cinema, um dos grandes dramas da ficção científica nos anos 80 era criar máquinas que fossem mais inteligentes que nós e que nos dominassem? Eu recordo-me perfeitamente que a ficção científica era as máquinas mandarem nos homens, no fundo é a criatura dominar o criador. É um pouco isso. Sim. E eu acho que quem se lembra desses filmes de ficção científica começa a pensar, será que é isso que vem aí? Lá está, eu já tive esta questão algumas vezes e eu aí digo, ok, mas será que isto já não está a acontecer? Por exemplo, quantos de nós é que já colocaram em causa aquilo que o GPS diz? Nunca. O GPS diz que é para ali, eu vou fazer o percurso todo, o GPS saberá, é um oráculo, nós aceitamos. Portanto, nós fazemos aquilo que aquele algoritmo diz. Vamos por outra. O Google. Tu pesquisas, realizas uma pesquisa e aparece uma série de resultados. Certo. À partida tu não vais à segunda página. Às vezes vai, mas muito pouco. Porquê? Porque partes do princípio que aquelas primeiras páginas são as melhores. Tu tens muita confiança naquele algoritmo. Porquê? Aceitaste isso. Ou seja, instituiu-se. E este é um tema. Ou seja, a dimensão, como tu referiste, a dimensão acrítica da utilização da tecnologia, hoje é um tema cada vez mais dramático, porque cada vez mais temos novas tecnologias. A utilização, por exemplo, isto que aconteceu há relativamente pouco tempo com blockchain, quer do lado dos NFTs, quer também do lado das criptos foi fraude, mas do lado dos NFTs, a utilização, a crítica e a bolha que entanto se criou. Como eu vejo, naturalmente outros entanto poderão ter outro entendimento, mas aquilo no fundo faz-se com muitas pessoas que no fundo não tinham outro entendimento da tecnologia que não aquele, e de repente começam a surgir, e nós falamos um bocadinho ou muito no livro sobre isso, dentro de um capítulo, como de repente a seguir aquela bolha dos NFTs e das profile pictures e por aí fora, começaram a surgir um volume de esquemas, de scams, de fraudes dirigidas, orientadas exclusivamente a conseguirem extrair tokens destes utilizadores que não tinham, muitos deles, literacia em relação àquilo que estavam a utilizar. Mas repara, isso é curioso, porque eu estive a pensar um pouco sobre esta temática e qual é que é a conclusão a que eu chego? É a seguinte: esta falta de capacidade crítica que nós temos tem muito a ver com o facto de, neste momento, nós estamos pouco habituados a pensar pela nossa própria cabeça. E no fundo é um movimento generalizado da sociedade.
Porquê? Porque nós temos um ensino que foi criado com base na memória, decorar, é teorizar, e ainda hoje isso se nota. Porquê? Porque nós temos que perceber que a partir do momento em que nós estamos com toda esta tecnologia à nossa volta, e não só, a nossa capacidade crítica é fundamental para não ficarmos submersos. E a única forma que eu vejo de tentar fazer algo é a tal literacia, mas é uma literacia para pensar. É quase uma literacia filosófica, é quase pôr a dúvida cartesiana e trazê-la para a tecnologia e dizer, meu caro, isto pode ser ou não ser, tens que pensar, tens que duvidar, mas tens que ter capacidade para isso, tens que ter... No fundo, tu tens que ganhar competências para pensar e criticar. E aí é que está o tema, quanto a mim. Ou seja, o próprio ensino tem que ser alterado no sentido de irmos para um ensino que leva as pessoas a criticar, a pensar. Por exemplo, em vez de dizer a uma pessoa, olha, memoriza o poema A ou B. Não, agora vais ver, olha, tens aqui o poema A, tens aqui o poema B, confronta, vê diferenças, distingue, analisa, mas nada que seja memorizar, decorar. E é deste jogo das coisas que nós, quanto melhor conseguimos fazer isto para uma sociedade que não pensa, mais fácil será depois a sua crítica em relação à submersão tecnológica. É isto. É precisamente. Não, mas é um tema. Educar, hoje, refletir e criticar. Tu hoje. Mas isto é um tema, pronto, já é uma discussão de. Até porque, repara, deixa-me só dizer-te uma coisa, Luís. Até porque se tu pensares o seguinte, hoje em dia um miúdo chega ao chat GPT e diz, olha, um trabalho sobre isto, e aquilo sai tudo ali, mas já não consegue linkar. E é aí que nós vamos ter que os pôr a fazer. E partindo do princípio que eles conseguem fazer isto. É que o tema, João, é precisamente esse. É que hoje a escola, o paradigma da escola, nomeadamente dos estudos superiores, a partir de, enfim, talvez de meados do século passado, começou a ser tendencial ou crescentemente funcional. Ou seja, tu no fundo entras para um instituto, para uma universidade, tu fazes tanto a escola porque queres, no fundo, ter acesso a uma profissão melhor, porque queres, portanto, ter acesso não para pensar. Não para, aliás, tudo aquilo que de alguma forma sejam conversas que não estejam diretamente ligadas com fatores que são identificados como sendo de sucesso, são conversas que tipicamente são sonegadas ou que são rapidamente eliminadas. Por exemplo, o tópico de... felizmente, entretanto, eu vejo agora esta nova geração a recuperá-los, mas o tópico, por exemplo, de filosofia, que tu referiste, é hoje algo que tu não vês a ser discutido de uma forma ampla, mas se calhar nunca na nossa história, nos últimos 100 anos, Sim. nós precisámos tanto de discutir filosofia como hoje. Sim. Mas a verdade é que não o fazemos. Porquê? Porque lá está, existe uma fragmentação, uma pulverização tão grande da nossa atenção e, novamente, estes modelos, que de alguma forma são modelos que orientam os estudantes noutro sentido, depois fazem com que o awareness, com que a noção destas tecnologias depois não aconteça e que coisas... olha, vou-te dar outro exemplo. Aquelas apps de change, que mudam a cara para outro género, ou troca a cara com alguém, ou isso é criado. A maior parte das pessoas acha que aquilo é uma brincadeira e que foi, entretanto, uma pessoa com humor que então criou aquilo. Quando não. Tipicamente são empresas que têm objetivos muito bem definidos. E quais são os objetivos? Esta primeira pergunta normalmente não se coloca. Claro. Quais são os objetivos? No fundo, capturar a cara das pessoas para educarem uma inteligência artificial. Agora, a partir do momento em que educam uma inteligência artificial para reconhecer pessoas, que aplicações é que vocês veem isto? Eu, por exemplo, vejo portanto, há um país que utiliza, cuja força policial utiliza algoritmos para identificar caras. Portanto, e essa força comercial, essa força policial é reconhecida por comprar estes algoritmos. É um mercado. Portanto, o tema é, nós ao utilizarmos, e não há consciência que ao utilizarmos este tipo de aplicações, podemos estar diretamente a contribuir para uma maior eficácia de regimes políticos com os quais nós não concordamos. Sim. E a verdade é que hoje
perguntas a um destes estudantes, olha, mas tu utilizas isto? Epá, sim, porque é muito engraçado. Quando lhes explicas isto, eles ficam horrorizados e dizem, então não vou nunca mais enquanto utilizar isto. Não então, têm consciência, não. Porquê é que não existe este tipo de consciencialização ou este tipo de currículo nas escolas, nas universidades? Porquê é que não existe a utilização responsável de tecnologia como uma cadeira obrigatória em qualquer curso que diretamente ou indiretamente... Eu dou-te um exemplo que é aquelas imagens que as pessoas circulam umas para as outras na internet. Como é que tu explicas uma coisa destas perante pessoas da minha idade que fazem esses envios, sabendo todos nós o risco que aquilo representa? Mas mesmo assim as pessoas continuam a fazer. E a Polícia Judiciária, por exemplo, faz e aconselha a utilização responsável, etc. Mas as pessoas acham que não vai acontecer, porque a sensação de segurança que transmite estarem só com um computador, com um smartphone, com um tablet, com o que for, a falsa sensação de segurança por estarem sozinhos com aquilo no quarto ou onde quer que seja, faz com que estejam quase numa fortaleza inexpugnável sem perceberem que isso já não é bem assim. Exatamente. É isso mesmo. Há uma dificuldade de compreensão desde que entramos na era digital de como se utilizar-se da internet, do World Wide Web. Ele acha que simplesmente por estar com o seu computador na internet, mas dentro do quarto, ele está seguro. Quando na verdade ele tem um portal ali para o infinito. E ponto. E detalhe, por não compreender isso, não houve efetivamente o rompimento do paradigma para as estruturas educacionais, para ensinar a criança, o jovem, o jovem adulto que vai para a universidade, para refletir sobre o uso das novas tecnologias, sejam quaisquer que sejam elas, independentemente. Sim, sim. É isso. Mas, no fundo, Luís, o que é o metaverso? Que é a pergunta que ainda não conseguimos fazer, mas que é, no fundo, o que toda a gente pergunta. A maior dificuldade é alguém conseguir definir o que é o metaverso. Sim, e bom, eu também não tenho uma resposta, mas posso dizer aquilo que ele não é, começando pelo facto de dizer que ele ainda não está aqui, ou seja, quando aparecem no LinkedIn todos aqueles profissionais especialistas do metaverso há 10 anos, não há. Haverá, entanto, pessoas que trabalham em tecnologias que a dada altura vão convergir e que são aquilo que nós chamamos no livro como os building blocks of the metaverse. Não é, ou não será, não é o metaverso. O metaverso, então, é este novo estádio da internet que se estima, lá está, que irá surgir daqui a 10 ou 15 anos, não sabemos, mas que decorre da convergência que já começou a acontecer há bastante tempo da tecnologia. Portanto, temos de um lado, não sei se vocês já se aperceberam, mas por exemplo, o telemóvel hoje é algo que hoje, quando comparado por exemplo que era há 10 anos, é uma coisa absolutamente, uma ferramenta que agrega 200 outras. Tudo menos telefone, quase. Aliás, tanto que há um estudo que nós referimos lá no livro, que é da Deloitte, a Deloitte Tech Trends Report, que refere que 59% da Gen Z e Millennials, quando lhes foi perguntado qual a função que eles retiravam do telefone, 59% responderam a voz, seria a primeira a ir à vida, porque hoje eles valorizam tão mais o resto. A voz, hoje inclusivamente, é por vezes um constrangimento, ou então, agora, se vocês de certeza que têm a mesma experiência, a voz é inclusivamente um meio de comunicação deferido, ou seja, eu gravo mensagens de voz e pior, gravar mensagens de voz neste momento diria, frequentíssimo, as pessoas gravarem, e pior do que isso, quase que a ligação para a pessoa é quase intrusivo, é o que eles acham mais intrusivo, ou seja, há pessoas que ficam ofendidas por lhe ligarem sem perguntarem por WhatsApp ou mensagem se podem ligar. Sim. Para um telefone. Sim. Que é o suposto no início disto tudo. Ou seja, há uma subversão total da função do telefone, que começa por ser para falar com as pessoas, para passar a ser algo que é tudo menos isso, quase.
seria o mesmo que 30 anos atrás eu enviar uma carta para você, João, perguntando se na data tal eu poderia entrar em contato com você por telefone. Não. Óbvio. Eu dou-te um exemplo, eu dou-vos um exemplo que aconteceu. Uma vez, a minha filha, aí há uns 10, 15 anos, combinou ir a qualquer sítio com uma amiga. E eu deixei no Vasco da Gama e elas estavam, combinaram, não sei o quê, elas tiveram um quarto de hora a mandar mensagens uma à outra sem perceberem onde é que estavam. Até que eu fiquei cansado e disse, mas porquê que vocês não telefonam? Não telefonavam. Já naquela altura. Ou seja, é como se houvesse constrangimento ao telefonar, quer da parte de quem telefona porque acha, sente-se constrangido por estar a ligar, etc. E por outro lado, não conseguem perceber que aquilo até era para fazer chamadas. É um tema relacional. É um tema relacional completamente. É um tema relacional. Depois, ainda mais agudizado com mundos imersivos, porque a partir do momento em que eu estou num espaço completamente inventado, há aqui duas nuances que são importantes de ter em conta. Uma primeira, eu, num espaço imersivo, eu posso estar a falar com alguém que está a ser projetado aqui, portanto em realidade aumentada, ou posso estar a falar com um avatar em realidade virtual, mas de uma forma ou de outra é sempre uma representação física de algo, representação digital de alguém, portanto não é esse alguém. O avatar que tu, de forma como tu defines, sim, é um bocado como o filme? Sim, ou seja, um avatar é uma representação de uma outra entidade, ou seja, tu no fundo estás representado dentro daquele universo, ou representado dentro daquele contexto, por um avatar. Certo. Portanto, nesse sentido, eu posso, por exemplo, ter um avatar do faraó Tutankhamon num determinado mundo do Egito Antigo, por exemplo, e a partir daí, dentro desse contexto, as várias pessoas começam a reconhecer-me pelo meu avatar e pelas características que o meu avatar tem. Novamente, o mesmo estudo, acho que é 69%, é 69 a 79%, 69% dos mesmos Gen Z e Millennials disseram que o avatar é, para eles, uma representação mais fidedigna deles próprios do que a representação física. Nós não corremos o risco de chegar quase àquela ideia, quase, diria, hitleriana, de repente sermos todos a perfeição em pessoa, entre aspas, nos nossos avatares? Ou seja, aquela lógica de eu vou casar com A para que o meu filho, quando nascer, tenha os genes do A, tenha a de inteligência, tenha o que quer que seja do A. Agora eu consigo quase fazer uma manipulação dessas. Tu, dentro dos elementos de forma virtual, forma artificial. Sim, consegues fazer isso. E consegues inclusivamente, por isso é que eles acham tão interessante, porque de repente eu consigo projetar a minha identidade de uma forma muito mais eficaz, aquilo que eu entretanto acredito, através do meu avatar. Portanto, se, por exemplo, eu acredito que a minha melhor representação é um dragão, eu consigo, entanto, lá, dentro em realidade virtual, ou num contexto de avatar, ter, entanto, um dragão e seu. Agora, de base, o que é que isto no fundo cria? Cria aqui, novamente, os tais dois temas. Um primeiro, eu posso valorizar-me bastante dentro daquele contexto e a partir daí aquilo faz parte da minha identidade. E neste momento, existem muitas pessoas, muitas pessoas que valorizam imenso os seus avatares. Questão muito importante, os avatares não são propriedade deles. Pois é. Os avatares são propriedades das empresas. Claro. Há que ter em conta isto. Ou seja, pois. Sim, portanto, sim, ainda sim. agora, foi no último 10 de março, portanto, tivemos um fecho, talvez, de uma das maiores plataformas de realidade virtual a nível mundial, o Altspace VR, e sem os contar, de certo que tivemos milhares, para não dizer centenas de milhares de mundos que desapareceram. Portanto, fecharam e a partir daí desapareceram. Da mesma forma também, avatares, tivemos a oportunidade de quem pôde ou quem quis realizar o download da informação que tinha, mas apenas isso. Ou seja, no fundo, de base, aquilo que entanto é importante ter em conta junto dos utilizadores, que muitas vezes eles não têm em conta porque não têm, novamente, claro, a educação para saber, é quais no fundo são os constrangimentos na utilização de cada plataforma e o que é que de facto é deles. Porque este é um dos temas também que
se relaciona então diretamente com esta visão do metaverso. Portanto, a primeira característica do metaverso ser interoperável, ou seja, funcionar em qualquer lado, implica que eu possa ter uma identidade que é reconhecida em qualquer lado. Que eu possa, no fundo, realizar uma compra, realizar uma interação, ser reconhecido, lá está. E como é que se resolveria, por um lado, a questão da soberania em relação à identidade pessoal? Sim. Hoje existem Como é que tu achas que isso se pode resolver? Hoje existem algumas abordagens nesse sentido, nós inclusivamente falamos disso no livro. Uma delas é explorada por aquilo que é referido como a Web3. Portanto, a Web3 é uma visão da internet descentralizada, ou seja, é uma visão alternativa daquilo que nós encontramos na World Wide Web hoje. Muito embora hoje também já exista um volume relativamente grande de empresas e de serviços que estão disponíveis através em Web3 e através de plataformas blockchain e que permitem que consigamos em todas elas ser reconhecidos unicamente através da nossa wallet, ou seja, através daquilo que no fundo, se quiseres, é a nossa carteira digital. Não é exatamente assim, mas pronto. E de alguma forma nessa carteira eu tenho também a oportunidade de alojar criptomoedas, de ter portanto, os meus NFTs, de ter uma série de tokens que são meus, univocamente, portanto isso está registado dentro da blockchain, da DLT, e isso depois permite que, caso entretanto alguém queira confirmar, seja facilmente validável que aquilo é meu. Pronto. Agora, isto no fundo é uma abordagem. Existe naturalmente uma outra que tem diretamente a ver com a nossa experiência no mundo físico. Portanto, termos entidades governamentais que emitem e que salvaguardam a nossa identidade. Portanto, e isso é uma coisa que me faz haverá sentido. essa capacidade? Eu acho que é um caminho que estamos a fazer e eu acho que naturalmente isso é algo que vai acontecer porque, lá está, eu não acredito que seja evitável o aparecimento desta nova web 3D espacializada. Agora, ao mesmo tempo, acredito também que é muito importante nós começarmos a pensar nisso agora, porque o impacto é tão grande e tão transversal que não faz sentido nós dizermos isso é uma coisa para daqui a 10 anos. Bom, mas daqui a 10 anos... Se formos ultrapassados... Sim, mas aqui falando inclusivamente em termos de humanidade, ou seja, nós temos mesmo que começar a pensar temos sobre que programar o que aí vem. Precisamente, porque se não fizermos e não envolvermos novamente pessoas que consigam de alguma forma antecipar todos os impactos que, por exemplo, em termos absolutos nós vamos ter na utilização do espaço. A utilização do espaço em si vai ser uma transformação dramática, ou seja, nós podemos ter dentro desta sala estar os três a utilizar esta sala de uma forma completamente diferente. Sim, cada um num lugar. Exatamente. Cada um a ver e a interagir de uma forma diferente, a fazer algo completamente diferente, a ter memórias desse tempo de forma completamente diferente. Só isto, o que é que faz? Para além de pulverizar ou de fragmentar a memória do espaço, ou de um espaço e de um tempo único, nós temos a ideia que num espaço e num tempo único todos nos lembramos das mesmas coisas, não vai ser assim, porque à partida eu vou ter a visão daquilo que eu me lembro de ter feito e por entanto assim e por aí fora. A verdade é que ao mesmo tempo o espaço público diminui. De repente, aquilo que eu estou a fazer, tu não vês. Tu não sabes o que é que eu estou a fazer. Certo. E eu também olho para ti e também não sei o que é que... E de repente desinteresso-me. E de repente cada um está na sua. Porquê? Porque, enfim, no fundo, é natural. É assim, por um lado, é aquela velha máxima de que há pessoas que nós até comentamos que às vezes olham para o espelho e veem um Tarzan, apesar de não serem. Agora podem mesmo ver o Tarzan, essa é a primeira. Essa é a primeira. Permite-se concretizar esta fantasia de cada um de nós. Eu acho que sou o super-homem, agora posso ter um avatar que concretize esse meu desejo, por exemplo. E depois, por outro lado, a criação deste meu mundo, desta minha, no fundo, fantasia, esta concretização da minha fantasia do que eu quero ser, faz-me também criar todo um mundo que é só meu. Ou seja, nós vamos ter tantos mundos quanto cada um de nós for capaz de criar.
podemos ter esse risco. Podemos ter isso, e falar de um metaverso também é sempre arriscado precisamente por isso, porque provavelmente o que nós vamos ter é um metaverso com imensos mundos De cada um de nós. Cada um de nós cria, portanto, o seu próprio templo, mas mais do que isso, a nossa realidade editada, mas mais do que isso, o tema é a valorização que também é necessária nós realizarmos, a par disto, daquilo que continua a ser o nosso mundo partilhado, público, que está cá fora. E como é que tu achas que isso pode fazer? Quando as pessoas já tentam por tudo criar o seu mundo e fugir ao confronto, à rejeição dos outros, não é uma escapatória fácil? E depois ainda acrescento, doubling down, ainda acrescento o tema de hoje nós não estarmos muito virados para consensos e não estarmos muito virados também para discussão democrática. Porque isso, não, de todo. Porque isso não é imediato. Nós estamos muito habituados ao imediato. Estamos cada vez mais habituados ao imediato. E fogem ao confronto. As pessoas fogem ao confronto. Se puderem ter a mediação de uma máquina para não confrontar, por exemplo, pedir um divórcio por máquina, por SMS, que eu já vi, despedir por SMS, ter uma discussão por SMS para não ter o embate direto, convidar alguém para sair por mensagem para não ter a rejeição física, presencial. É que o que vai acontecer é, com tudo o que nós estamos a ter neste momento à nossa volta, esta fuga da rejeição, da frustração, temos uma realidade que nos permite fugir a todas as frustrações e mais algumas. Neste momento, sim. Claramente há esse risco de, diria mesmo, de autismo, em relação àquilo autismo social, vá. E hoje já começamos a ver também, lá está, o tal tema relacional que nós falávamos já há pouco, a apontar um pouquinho nesse sentido. Agora, ao mesmo tempo, por isso eu digo, é muito, muito importante conseguirmos capacitar e educar pessoas, porque ao mesmo tempo eu acredito mesmo muito que isto acontece porque não existe uma educação e uma orientação que permita dotar as pessoas de ferramentas, porque a partir do momento, por exemplo, eu tenho um miúdo com 9 anos e a partir do momento em que lhe dotei, eu consciencializei alguns aspectos, tendo em conta o entendimento que ele hoje tem só ao mundo, pronto. Ele é alguém que hoje já tem algumas preocupações em relação ao consumo de dados, por exemplo, que algumas aplicações podem fazer. Portanto, e nesse sentido é alguém que me vem perguntar, olha, vi isto. Portanto, estamos a falar de alguém que aprendeu a ler há pouco tempo, portanto, está ainda aqui num patamar. Mas isto tudo para dizer, acredito que a partir do momento em que haja essa oportunidade para capacitar na utilização responsável de tecnologias e, sobretudo, na avaliação crítica e multidisciplinar das tecnologias e das plataformas tecnológicas em universidades, em escolas, de uma forma ampla, acho que aí vamos começar a ter a oportunidade para conseguir evitar de uma forma mais clara isso. Agora, que é muito fácil nós delegarmos na tecnologia decisões, sem dúvida. Que é muito fácil nós conseguirmos entrar em loops em que inclusivamente começamos a sentir que precisamos no fundo de relaxar e então vamos não ver televisão, mas vamos entrar naquele mundo porque é uma coisa que me relaxa e que tem muita piada, portanto consigo inclusivamente falar com o Humphrey Bogart, que é um digital being, que eu gosto imenso de falar com ele. Portanto, tudo isto, no fundo, acredito que é escapismo, vai acontecer, e a questão é que poderá haver alturas em que isto vai acontecer de uma forma que não é de todo saudável. Começar, no fundo, a conseguir antecipar isso e começar, no fundo, a, inclusivamente, por exemplo, envolver profissionais de doença mental, profissionais de psicologia, profissionais de sociologia, consigam, de alguma forma, começar a estudar os possíveis impactos que isto, no fundo, pode trazer, e que já está neste momento a trazer. A ter a saúde mental, sim. Isso, acho, é um dos principais objetivos que nós temos também aqui com este livro. Aliás, o tema da saúde é dos maiores, e o da educação, são os dois maiores verticais que nós abordamos dentro do livro. No fundo, eu estava aqui a pensar e a imaginar.
A questão da saúde mental é óbvio que é inevitável tratar, numa altura em que se fala que cada criança, até uma certa idade, não me recordo agora exatamente qual é essa idade, só deve ter não mais de 1 hora de telemóvel, por exemplo, em que nós sabemos que é precisamente o contrário que acontece, é mais fácil dar-lhe o telemóvel e deixá-la estar para lá, em que nós estamos a conduzir a tal alienação da sociedade por via do tal escapismo que falaste. Faz sentido continuar a falar em direitos humanos, a cidadania? Como é que nós podemos articular os direitos humanos e a cidadania nos tais mundos virtuais com tudo isto que parece ir no sentido contrário de destruir estas noções básicas da vida em sociedade? Por isso é mesmo muito importante começarmos a ter esta discussão agora. Eu acredito que a solução está em não apenas fazermos uma celebração dos direitos humanos de uma forma conceptual, mas nestas alturas conseguir baixar a realidade e de uma forma extremamente aplicada mostrar, olha, neste momento, direito humano não é liberdade de expressão, não são coisas, é isto, é tu poderes ter, perder a tua capacidade de escolha em relação a um produto, porque ao longo de uma interação que tu possas ter em realidade virtual, tens uma inteligência artificial que está a processar os teus dados e que está de uma forma constante a analisar as tuas reações e a conseguir-te dar todos os pontos que tu precisas para conseguires fazer a compra. Eu sou profissional de marketing, portanto, neuromarketing já é um tema que já existe há algum tempo. Como é que tu achas que a saúde mental pode entrar aqui? Ou seja, como é que tu, na tua opinião, como é que os médicos e o Estado deveriam incentivar essa entrada do tratamento da saúde mental das pessoas para que se conseguissem, desculpa uma expressão, aguentar-se no meio disto tudo? Há aqui vários aspectos. Eu acredito que tens um primeiro aspecto que passa por lidar quer com os aspectos negativos, quer com também as dinâmicas positivas que precisam de alguma forma também de ser alavancadas e podem ser alavancadas. Aqui nos aspectos negativos, claramente a adição é um deles, mas, por exemplo, existem formações, por exemplo, e com muito sucesso na mudança de paradigmas de preconceitos de género, preconceitos raciais, através, por exemplo, da utilização de tecnologias imersivas, tecnologias de realidade virtual. E isto, naturalmente, vai escala a partir do momento em que tenhamos mais conteúdos, tenhamos mais persistência dos conteúdos. Portanto, tudo isso, acho que há um potencial e deve ser promovido e normalizado. E hoje o que se nota é que a política, de alguma forma, está muito mais orientada a resolver os temas que estão a acontecer neste momento, porque, enfim, é a praxis. Ao fim e ao cabo, João, parece-me, Luiz, que tudo converge para uma educação voltada para a inclusão digital e uma educação que necessariamente perpasse por, novamente, reflexão e crítica, por um viés filosófico, para que nós possamos preparar as presentes gerações e as vindouras para este inexorável caminho que estamos a tomar no mundo das tecnologias. É isso, Luiz? Sim, ampliando não apenas dos estudantes, portanto, partindo dos estudantes, mas para todo o mercado. Ou seja, é muito importante que contabilistas, que profissionais jurídicos, que todos de alguma forma possam interagir. Aliás, os últimos capítulos os últimos 2 capítulos são nesse sentido. Nós abrimos portas e sugerimos exercícios para que todos os profissionais que não são tecnológicos possam interagir com estas tecnologias, experimentar e depois de experimentar que possam a seguir ter ferramentas para conseguir avaliar. Conseguir assim controlar e ter uma opinião. No final do dia, aquilo que nós queremos novamente é que haja uma salvaguarda daquilo que claramente nós queremos, temos já a agenda de conseguirmos salvaguardar alguns dos aspectos, por exemplo, este tema dos direitos humanos, portanto, o tema da identidade, o tema dos dados que estão a ser recolhidos e que podem ser utilizados para cercear, para diminuir a nossa capacidade de escolha e a nossa liberdade de decisão. Portanto, tudo isso, e de pensamento, portanto, tudo isso são direitos humanos e precisam de alguma forma de ser salvaguardados. Mas para além disso também o direito ao espaço público, por exemplo, o facto de
eu poder ter alguma regulação. Eu acho que existe claramente uma necessidade de se pensar, ou se ela já existe e precisa de ser aplicada, ou então em nova, que permita, por exemplo, regular o contacto direto com digital beings. Por exemplo, falaste em doenças mentais, por exemplo. O facto de eu ter uma entidade que é digital, mas que está ao meu lado, com o qual eu peço qualquer coisa e ela faz, isto é muito satisfatório. Portanto, é uma entidade e pode ter a forma que eu quiser. Tu estás, por exemplo, a falar, imaginemos alguém que tenha uma doença degenerativa, por exemplo, e que pode ter esse tal digital being que a auxilia no seu dia-a-dia. Claramente, aí Ou então, é positivo, obviamente. Sim, ou eu próprio, que vou às compras, e entretanto digo à Alexa que eu posso, por exemplo, dizer que a Alexa tem a figura da Ingrid Bergman e vamos os dois às compras. E eu começo então a falar com ela responde, e tudo aquilo que eu lhe peço, dentro daquele contexto, ela entanto... No fundo é quase, nesse caso, e esse aspecto é positivo, obviamente, é um combate à solidão. Mas aí começa o tema, que é, muito bem, é um combate à solidão, mas ao mesmo tempo a pessoa está só ou não, porque ela na realidade está a falar com uma máquina. Ela está a falar com a questão é se a pessoa não perde a consciência dessa situação. Exatamente isso. E depois, o tema é, eu acredito que nós, a dada altura, agora estamos numa fase de natural entusiasmo em relação às ferramentas como, por exemplo, o ChatGPT e por aí fora. Eu acredito que talvez, ainda esta década, vamos começar a ver marketplaces que vão vender algoritmos, este tipo de algoritmos, este tipo de serviços verticalizados com objetivos muito definidos. Por exemplo, eu poderei comprar ou alugar ou aceder ao serviço de um algoritmo que me vai ajudar, lá está, nas compras, que me vai ajudar a por exemplo, falar melhor em público, que me vai ajudar, por exemplo, a aprender uma competência, ou que me vai, por exemplo, automatizar alguns dos aspectos do meu trabalho. Portanto, eu acredito que isso, a dada altura, ficará disponível com um clique. Portanto, nós, ou com um ecrã, ou então, enfim, outro tipo de interface. Eu estava a pensar no que estavas a dizer, não sei se o Rui concorda, mas há uma coisa que tem sido falada por ti ao longo desta nossa conversa, que é a questão do espaço público, dos mundos customizados, da forma como eles aparecem e da forma como eles podem interferir ou não com o espaço público. A questão é, na prática, como é que se pode salvaguardar o espaço público e pode continuar... Aliás, eu acho que a primeira pergunta é esta. Como é que nós vamos continuar a ter espaço público quando todos estes mundos podem ser customizados à medida de cada um? Duas formas, acho eu. Uma primeira, conseguindo valorizar o espaço público físico que nós já temos e criando dinâmicas que permitam que as pessoas possam não só explorá-las de forma filtrada, mas que possam inclusivamente conjugar-se, que possam interagir no espaço público de forma partilhada, portanto, e criando memórias conjuntas. Portanto, a forma como isto pode acontecer passa naturalmente pela criação de serviços que estão disponíveis exclusivamente no espaço público físico, ou então aumentar, de alguma forma também tira partido do espaço físico, mas que seja transversal, ou seja, e aqui nós estamos a falar de haver mundos virtuais onde todos os cidadãos estão. Do outro lado, eu acredito também que a dada altura vamos assistir aqui a um tema cultural. E este, novamente, é um tema para antropólogos, por exemplo, que passa por nós termos cidadãos do metaverso, ou seja, pessoas que no fundo estão muito mais, e neste momento já começamos a ver vários cidadãos que estão muito mais conectados com valores da comunidade que eles encontram no metaverso, estão, no caso, em contacto constante e fazem, portanto, uma utilização constante destas plataformas. A partir do momento em que nós temos então um metaverso que é 3D persistente, portanto, por persistente estamos a falar de todas as experiências no fundo estão, a partir do momento em que eu coloco o filtro, no local onde eu as deixei, ou então onde alguém as deixou e criou para mim. Portanto, eu tenho a possibilidade de aceder a portais para mundos virtuais no meio da rua, porque eu sei que eles estão lá.
Eu tenho serviços em realidade virtual ou em realidade aumentada que eu sei que estão naquele local. Portanto, essa especialização destes elementos digitais, a parte também pronto, dos mundos em realidade virtual, vão completamente transformar a nossa relação com o digital em si. Mas o espaço público acaba. Mas aí eu acredito que haverá, se calhar não nós, mas haverá então algumas pessoas que vão começar a sentir-se culturalmente muito mais associados àquele grupo e vão começar a criar as suas próprias entidades. Então vamos para o extremo. Sim. Um dos problemas do Second Life foi ter começado a ter situações de crime lá dentro, Sim. as violações, Sim. e assistir a violações, pedofilia, etc. Como é que se pode impedir isto de acontecer no espaço do metaverso? Então, por isso mesmo A regulação. Sim, existe com certeza e certas pessoas, muitas pessoas muito responsáveis de plataformas irão dizer que já existem alguns controles. Existirão alguns controles, mas nada bate a regulação e depois da regulação temos também de falar de outras coisas. Temos de falar, por exemplo, de policiamento. Não é por acaso que nós temos policiamento aqui. Portanto, nunca pensámos que estas plataformas pudessem ser... Policiamento virtual. Pois. Que já existe. Nota, tu tens, por exemplo, plataformas como o VRChat que hoje já têm algum enforcement em relação às suas práticas, aos seus termos e condições. Pronto. Agora, que é um péssimo exemplo, por exemplo. Mas aí vais... Eu acredito que vão sempre haver temas e vão sempre haver espaços onde esse tipo de dinâmicas poderá acontecer. Agora, o tema passa por conseguir criar a estrutura e regulamentar a estrutura, para conseguirmos que a base, ou seja, por defeito, isso não aconteça. E a verdade é que hoje ainda não temos essa estrutura. No fundo, o que tu me referes é que, standards. Como é óbvio, mas o que tu me referes é que nós vamos passar a ter uma polícia judiciária, que neste momento tem a unidade de combate ao cibercrime, por exemplo, para passar a ter uma unidade de policiamento quase do cibercrime. Temos que criar especialistas para poderem andar no metaverso, no fundo, a policiar. Quase tipo ronda. Poderá haver isso, mas lá está. Aí eu, por exemplo, diria sim, mas ao mesmo tempo sim nos espaços públicos dentro do metaverso. Porque ao mesmo tempo, quem no fundo tem serviços privados no metaverso, ou quem tem serviços privados em realidade virtual ou realidade aumentada, também de alguma forma tem de salvaguardar a segurança no acesso a estes. Portanto, se calhar, empresas de segurança privada também existirão e irão também providenciar esse tipo de E o que é que nos serviço. impede, então, de nesses mundos alternativos criarem-se, por exemplo, comunidades que, sei lá, que no fundo idolatram, por exemplo, a pedofilia ou situações de violação? Hoje existem das principais plataformas, existem formas e controles que permitem que esse tipo de coisas seja rapidamente denunciado. Ou seja, não são foolproof, mas existem. Agora, para além disso, o policiamento pode permitir uma nova dinâmica ou algo que permita... O policiamento no metaverso é o quê? É os polícias terem avatares que andam no metaverso, certo? Sim. Identificados, com uniforme, essas coisas todas. Ou não, à paisana. Não é curioso. Você está a discutir daí a criação de um novo sistema jurídico, um supra-sistema jurídico. Vamos acrescentar mais um layer de complexidade. Se calhar não são polícias, se calhar não são pessoas, se calhar são inteligências artificiais. Que entretanto fazem. Sim, claro. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar, não é meu, é de um senhor chamado Louis Rosenberg, que também tem uma empresa chamada Unanimous AI e que deu um exemplo que eu gostei bastante, de estar num mundo virtual e de repente começa a ouvir, portanto ele não conhecia aquele mundo virtual, e começa a ouvir 3 avatares discutirem como tinha sido ótima uma festa que eles entretanto tiveram e entretanto não sei quem fez isto e aquilo, uma história, e depois aquilo aconteceu naquele bar, que é ali ao fundo, e ele entretanto, quando ouviu aquilo, sendo uma pessoa avisada, pensou, bom, deixa-me só fazer uma experiência. E então fez logout, fez login, passou por lá outra vez e ouviu a mesma história.
Porque não existe, por exemplo, hoje, nada que identifique uma inteligência artificial Sim. em oposição ao avatar. Nós dizemos, mas é perfeitamente possível nós identificarmos uma inteligência artificial ou um chatbot em realidade virtual. Sim. Neste momento começa, ainda mas muito facilmente e durante esta década eu acho que vamos estar em momentos em que ou vamos chegar a um momento em que não é de todo. Não é de todo. E isto é dramático, só isto é dramático, mas ao mesmo tempo apresenta um volume de possibilidades. Ou seja, na prática o que me dizes é que eu posso estar no metaverso e nunca saberei se quem está a falar comigo é uma pessoa física como eu ou se é uma inteligência artificial. Ou se calhar a mesma pessoa pode ter várias dessas inteligências artificiais programadas para estar presentes. Imagina 3 avatares de inteligência artificial programados discutindo sobre um novo produto. Olha, o nosso novo microfone, porque ele tem tais características e não sei o que. Pronto, ele está induzindo. E mais perigoso ainda mas mais perigoso ainda é imaginar que eu próprio, se quiser cometer um crime no metaverso, posso criar 3 ou 4 avatares. E quem se cruza com os meus avatares nunca sabe se sou eu ou não. Ou seja, eles não sabem se é uma inteligência artificial ou se é um avatar de ti próprio. Exato. Sim. Não, porque podem ter exatamente a mesma face. Agora, tema, novamente. Como é que se consegue a identidade? É esse o tema. É esse o tema. É que se tiveres, no fundo, a oportunidade de dizer, ok, então a identidade, nós associamos a um avatar a identidade de um utilizador, já mais facilmente nós conseguimos criar esse sistema. Aí era quase o mesmo que nós sermos obrigados, cada um de nós, a ter uma espécie de cartão de cidadão digital que impedisse a criação de avatares para além de um por pessoa e qualquer pessoa soubesse que aquele era eu ou não. Ou então, tu podias inclusivamente ter 30 avatares em 30 mundos diferentes. Desde que houvesse uma característica que o distinguisse. Não, desde que tu só podes utilizar um. Salvo o melhor juízo, salvo o melhor juízo, a Coreia do Sul andou enfrentando essa temática recentemente. A Coreia do Sul foi das primeiras a apostar a sério no tema do metaverso, tanto que eles fizeram um plano a 10 anos de desenvolvimento do metaverso com um volume de investimento acima dos 800 milhões de dólares. Eu vi no caso da Coreia que o Virtual ID, a identidade virtual, é vinculado a um código, um algoritmo, alguma coisa que identifica a identidade virtual com a pessoa. Não pode Mas a questão é essa, a questão é precisamente essa. Como é que tu vais ter policiamento? Mas você pode ter o fake ID daí. Exato. Não? Como é que o policiamento vai ser eficaz a ponto de identificar a pessoa? Mas aí lá está. As próprias plataformas e os próprios contextos também precisam de standards que rapidamente consigam fornecer a informação para que depois esse tipo de enforcement seja eficaz. E só consegues fazer isso se vinculares de alguma forma os donos das plataformas a um sistema jurídico qualquer que os obriga a cumprir uma série de obrigações legais. E aí é que está. Aí é que está o grande tema, porque de repente tu tens dentro da mesma plataforma pessoas que vêm de 182 sistemas jurídicos diferentes. Não, estou a brincar. Mas é quase isso. E no fundo é aquilo que se falou há uns anos atrás, agora está-me a faltar, mas creio que foi nas eleições, foi na eleição do Trump, sim, em que se disse que os algoritmos foram todos condicionados para dar a vitória ao Trump e para influenciar as pessoas a votar Trump. Com este novo estádio de evolução, nós podemos ter uma forma muito fácil de fazer este condicionamento. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Aliás, muito mais fácil, muito mais constante e muito mais, no final, permanente. Ou seja, e este é que é o outro risco quando nós falamos em Estados democráticos. Ou seja, a partir do momento em que nós perdemos a nossa capacidade de tomada de decisão, qual é, no fundo, então, a valorização do voto? Qual é a valorização a partir do momento em que temos este nível de influência sobre nós? Portanto, há aqui claramente uma falta de valorização que eu acho que está a acontecer em relação aos nossos dados pessoais, que precisa de acontecer para salvaguardar de uma forma ampla. Sabes o que é que eu me estava a lembrar? Eu não sei se viram os Peaky Blinders.
Não. Os Peaky Blinders, o que é que acontece? Ele no fundo, é um gangster, não vale a pena estar a fazer muito enquadramento, mas é um gangster que tentam matá-lo várias vezes e nunca conseguem. A altura em que eles estão mais próximos de o matar é quando o convencem que tem uma doença e em que ele está quase a cometer suicídio. Ou seja, e ele à última da hora lá consegue, mas a questão é, quando ele está mais próximo de morrer na série, é quando o convencem que tem uma doença degenerativa e que ele pode mesmo morrer e que vai morrer. E ele convence que para não morrer, mais vale matar-se. Está quase. Eu diria que aqui estamos nessa fase, ou seja, não é algo externo, é algo que quase entra em nós, que nós, se não percebermos que está a entrar em nós, vamos seguir aquela indução, e por isso os tais dados e a tal indução que é feita, e vamos ficar limitados, obviamente, na liberdade de pensamento, porque estamos a ser conduzidos por um caminho que alguém nos quer levar. Exatamente. É exatamente isso. E aí a tal inteligência artificial pode, no fundo, condicionar-nos. E muito. Muito, de uma forma constante. E muito. Precisamos, daí a necessidade de estarmos, primeiro, criar consciência e depois criar caminhos para a ação sobre estes temas. Portanto, voltando, entanto, à primeira pergunta, o grande tópico, no fundo, do livro é esse, é conseguir abrir estes temas de forma a que consigamos ter estes inputs e estes grandes desafios, a par também, que não é de menos importância, a par também das oportunidades, possam também ser alavancadas, porque as oportunidades também são extraordinárias, mas extraordinárias. A oportunidade de eu conseguir projetar e estar em eventos internacionais, com imensas pessoas, com dimensão física, com gestualidade, com interação, sem sair de casa, é aquilo que me faz, por exemplo, ter óculos e utilizá-los de forma semanal. A principal utilização que eu faço dos óculos de realidade virtual é ir a eventos. Sim. O tema passa muito por isto, por conseguirmos perceber esta transversalidade de oportunidades e depois conseguir, sobretudo, permitir que quem hoje se calhar está assustado com todas estas tecnologias consiga, entanto, um bocadinho entre em contacto com elas, mas de uma forma desinteressada, de uma forma desmistificada. Portanto, esse, no fundo, foi o principal foco. Lá está, não querendo fugir aos desafios e não querendo também deixar de destacar as oportunidades. Eu até diria que é um livro, genericamente um livro positivo, mas muito descomplexado em relação aos desafios que nós temos pela frente. Por isso. No fundo, o que pretende alertar é para a necessidade de não perdermos a base, que é, no fundo, a ética. Sim, e sobretudo para um negócio grande, nós estamos muito orientados com o nosso livro também para capacitar pessoas no mercado e nós acreditamos que só faz sentido nós termos um metaverso se houver confiança. Como em qualquer plataforma, claro, como em qualquer sítio. E sim, essa confiança só acontece quando é mútua. Sim. Para haver confiança mútua precisamos ter regras do jogo. Sim. E as regras do jogo, quão mais são, vamos dizer, descentralizadas, isto ainda é outro tema, mais obrigam a que haja uma educação das pessoas. Portanto, e uma capacitação das pessoas em relação às ferramentas, em relação aos seus direitos, em relação aos seus deveres. Portanto, naturalmente que eu acredito muito que a grande, imensa maioria do metaverso não vai ser, no futuro, não será um fenómeno descentralizado, mas acredito que haverá parcelas que serão descentralizadas. O que tu entendes por descentralização nesse tema? Blockchain, ou seja, utilizarão no fundo ferramentas, lá está, utilizarão ferramentas de blockchain, por exemplo, tokens de NFTs, e para de alguma forma conseguirem se identificar de uma forma autorregulada, ou seja, e de uma forma muito transparente, ou mais transparente, no sentido em que toda a informação
ou alguma informação fica disponível na chain. Acho que existem muitas lacunas dentro desta tecnologia que serão a dada altura também resolvidas e que neste momento já começam algumas delas também a ser resolvidas. É um espaço que eu particularmente gosto, sobretudo pela paixão que todos os entusiastas dentro do espaço Web3 têm, e não só, e também pelo valor de muitos dos serviços que são propostos. E acredito por isso também que haverá então um espaço neste metaverso que será descentralizado, para o bem e para o mal, mas que claramente também na minha cabeça não consigo conceber um fenómeno global do metaverso que não seja, lá está, centralizado. Portanto, precisamos no fundo ter, da mesma forma que nós na internet, por exemplo, já temos o ICANN que tutela os domínios, por exemplo. Nós vamos precisar de uma entidade que eventualmente tutele a associação dos elementos digitais, por exemplo, aos espaços físicos. Sim. Porque senão podemos ter squatting. Não faz sentido, por exemplo, hoje eu consigo fazer ou colocar uma máquina de vending do que eu quiser em realidade aumentada num cemitério, num templo religioso. Consigo colocar uma promoção em realidade aumentada, uma promoção a um medicamento no meio de uma farmácia. Porque, lá está, porque à partida eu estou a ver aquilo a partir do meu telemóvel. Mas a partir do momento em que não seja do meu telemóvel, mesmo aí é estranho, porquê? Porque eu consigo, no fundo, circundar, consigo interagir com aquele fenómeno, com aquela experiência, da mesma forma que eu interajo com os elementos físicos. Portanto, já de si, na minha opinião, é diferente. Mas a partir do momento em que nós estamos a falar da visualização destas experiências através de óculos, ou seja, hands-free, onde eu interajo, onde eu, da mesma forma que pego neste copo físico, eu também pego aqui numa representação ou numa fotografia da minha avó, tudo isso acredito eu, vai fazer com que, enfim, vai fazer com que a minha experiência e a minha forma de estar mude completamente. Eu estava inclusivamente aqui a pensar, é de facto é um mundo. É completamente transformador o volume, porque a partir do momento em que nós começamos a falar disto, não é? Começam a sair vários N fatorial assuntos. Vocês estavam falando agora, comentando, e eu pensando, mas e a questão da jurisdição? Como é que vai ficar? Aliás, o próprio Estado. Sim, como é que vai ficar o Estado depois disto? Os Estados, como é que vão ficar depois disto tudo? O próprio conceito de soberania relativizado por conta do metaverso. E assim, eu comecei a pensar em diversos assuntos, eu falei, parou, calma, isso é assunto para mais uma centena e outros podcasts. É quase. Porque o nível de transformação que estamos a falar é um nível de transformação fundacional. Civilizacional, completamente. Civilizacional, humano, ou seja, coisas como o que é verdade já foram colocadas em causa com o Web 2.0. Sim. Nós podemos passar de uma sociedade após verdade para uma sociedade após realidade. E o tema é que não estamos conscientes disso. E mais, não é uma coisa gerível. Ou seja, por isso é importante criar não apenas uma regulamentação ou regulação ao nível daquilo que será a nossa experiência enquanto no mundo dos negócios e dentro do mercado, mas também, e sobretudo acredito eu, ao nível daquilo que é o novo papel do utilizador. Porque depois também nos esquecemos disto, é que o utilizador, até agora, falamos sempre do utilizador. O utilizador. Depois com o Web 2.0 apareceu o criador, não é? O Creator Economy, por aí fora. Pronto. Hoje é muito mais do que isso. Não, o utilizador é investidor, porque pode comprar elementos digitais, transacionais e por aí fora. O utilizador é curador, por exemplo, com todas estas dinâmicas de realidade virtual e realidade aumentada. Aliás, e de inteligência artificial, por exemplo, uma plataforma, isto é uma notícia de há cerca de uma semana, uma plataforma de realidade virtual chamada Engage permite que vocês possam entrar
dizer à inteligência artificial aquilo que vocês querem e ele gera um mundo em 3D com aquelas características. Assim. É isso. Ou seja, Sim. é isto, não é? De repente. Tudo muda. Mas muda com uma escala, lá está, e com uma velocidade que nós não temos consciência, e de facto não temos. E em paralelo surgem tantas novas tecnologias que começam também novamente a converger. Lá está, falo muito dos carros voadores, mas temos também temos os carros autónomos, também estão por aí. Falámos já há pouco do CRISPR e dos gene editing. Tudo isso são apenas algumas, mas a verdade é que no final do dia nós temos uma grande predisposição para a utilização de todas estas tecnologias. E depois há também que ter em conta um bocadinho o facto de, enfim, vivemos numa economia global, e se nós hoje estamos a ter aqui este podcast a falarmos um pouquinho sobre todos estes enquadramentos e sobre os desafios que então temos, há outras partes do mundo em que este tipo de preocupações não tem lugar. Claro. E onde vão haver impactos claramente muito maiores, lá está, em termos civilizacionais, muito colocados. Para completar, Luís, o que é que tens para nos deixar aqui como mensagem Sobre o metaverso. E sobre o teu livro, sim. Sobre o meu livro acho que lê-se muito bem, portanto está criado para conseguirmos ler aquilo em... Nós queríamos que fosse em 3 a 4 horas, só que depois saímos um livro com 300 páginas, 360, portanto lê-se bem em 10 horas, vamos dizer assim, mas lê-se muito bem. Samantha é uma pessoa que eu tive a oportunidade com quem eu tive a oportunidade de fazer a coautoria do livro, que é espetacular, e foi um privilégio, e é uma pessoa que tem uma capacidade muito, muito grande de conseguir simplificar. Portanto, sempre que virem lá coisas que de repente permitem aquele aha moment, não fui eu, portanto foi ele que conseguiu entretanto fazer. E de resto, acho que de uma forma genérica, seja através do livro, seja por outros meios, o livro portanto, é um atalho. Tentem experimentar, tentem perceber em relação a todas estas tecnologias que nós falamos, realidade virtual, realidade aumentada, blockchain, tentem mexer, porque sem isso, sem essa oportunidade de interagir com as tecnologias e de facto perceber do que é que estamos a falar, não existe uma opinião criada e não existe uma avaliação em relação ao potencial que elas têm. E isso é o mínimo dos mínimos para tudo aquilo que nós estamos a falar. Ou seja, sem isso, não é possível começarmos a falar sobre dados, sobre soberania digital de identidade, sobre tudo o resto. É importante mexer. E aquilo que eu sinto é que, enfim, muitas das vezes a nossa vida não se presta a isso. Temos tantas outras coisas que por vezes facilmente este tipo de temas fica colocado de parte, mas eu queria novamente só destacar que são estes temas, é a tecnologia que no fundo vai de certo, já é, acredito eu, há algum tempo, a maior força transformadora da sociedade, e eu acredito que durante os próximos 10 a 15 anos nós vamos ver isso de uma forma brutalmente visível, de uma forma brutalmente esmagadoramente escancarada. Todos nós, então, vamos ver o impacto que isto vai ter. E por isso é importante, mais do que estar preparados, é importante conhecermos e sobretudo estarmos preparados para a mudança. Portanto, e isto no fundo passa também por uma mudança de mentalidades, em que deixamos de entender que sabemos alguma coisa, passar para um paradigma em que nós estamos de uma forma de facto continuamente a aprender no nosso cotidiano. Sim. E esta disponibilidade muitas vezes não é fácil, tendo em conta também todos os paradigmas, nomeadamente paradigmas educativos que surgiram do século XX. Hoje vamos ter de rever isso.
quer em termos profissionais, quer em termos educativos. Portanto, é um pouco este o apelo que eu faço a todos que no fundo procurem e que interajam e que falhem muito e que aí de certeza que há muita coisa que vai correr mal, mas também há muita coisa que vai correr bem, e só o facto de vocês descobrirem coisas novas é sempre um gosto. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui ao nosso Rui, que está em Lisboa, para fazer a conclusão do Diálogos de hoje. Pois, obrigado, João. Hoje, Diálogos Juntos. Luís, muitíssimo obrigado por permitir que nós sorvêssemos do teu conhecimento, da tua reflexão, e permitisse que nós fizéssemos alguns questionamentos que sabemos são superficiais diante da complexidade do assunto metaverso. Espero que sirvam os Diálogos Luso-Atlânticos de estímulo para que todos vocês que nos acompanham debrucem-se sobre esta temática. Um grande abraço. Hoje, excepcionalmente, Diálogos Luso-Atlânticos, diretamente de Lisboa. Até logo.